Salve galera, estamos no ar com a primeira live de 2025 da Ação Clima Popular. Estamos saindo do ano mais quente da história do planeta, pelo menos dentro do que nós temos de registros, e estamos caminhando para aqueles 2 graus tão temidos. Já estamos com 1,6 acima da temperatura média, né, da Revolução Industrial, e mudança climática não é mais conversa para amanhã, depois de amanhã, seu neto, seus descendentes. É para já, é para agora, e nós precisamos agir. Ação Clima Popular é um projeto que olha para a popularização dessa pauta. É uma pauta que foi negada, né, com muita veemência durante muito tempo, e agora não tem mais como a gente escapar, né, de falar desse assunto. E já abrindo os porquês e os comos da nossa live de hoje, estamos começando um novo ciclo, né, que é ação, ciência e resistência, e dentro desse ciclo nós vamos começar otimamente falando da primeira conferência de meio ambiente de Bertioga, tá? Que é uma iniciativa popular, né? Esta conferência livre, ela ainda não é a conferência oficial do município, e para falar nisso, nosso convidado hoje é o Rogério Xing, do qual eu não vou dizer nada, eu vou passar para ele se apresentar, se colocar. Velho, fica à vontade, seja bem-vindo e boa live. Olá a todos e todas. Obrigado, Geraldo, pelo convite, pela apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Wong. Muitas pessoas me conhecem ao longo desses últimos anos como Xing. Estou morador de Bertioga já há muitos e muitos anos. Sempre atuei na área de desenvolvimento do bem-estar, né? Seja pela linha da cultura, pela linha da assistência social e principalmente pela linha da educação, e mais especificamente da educação ambiental, né? Então, via convite do Geraldo, eu venho aqui falar com todos e todas vocês sobre a primeira Conferência Livre de Meio Ambiente de Bertioga, né? Só fazendo aí uma pequena correção de caminhos, né? A Conferência Livre é sim uma etapa oficial, né? Planejada pela quinta, disposta pelo passo a passo da quinta Conferência Nacional de Meio Ambiente. Porém, ela segue um caminho diferenciado das etapas municipais, regionais e estaduais, né? Ao mesmo tempo que é essencial que os municípios convoquem a conferência municipal, à medida que isso não é feito, ou é feito de maneira falha, incompleta ou ineficiente, a população, seja a sociedade civil por si só, através dos seus CPFs, ou organizada através de instituições, elas podem convocar conferências livres, que podem atender todos os temas, né, todos os eixos propostos pela Conferência Nacional, ou poderiam ser temáticas, né? Escolher um dos temas da Conferência Nacional e assim acabar convocando. Aqui no nosso caso de Bertioga, nós optamos em atender todos os eixos da quinta Conferência Nacional de Meio Ambiente, que tem como pauta principal as emergências climáticas, né? Pauta esta que, enfim, é esquecida, é ignorada, de muitas maneiras, simplesmente, né? As municipalidades da Baixada Santista em geral, sejam de governos anteriores ou dos atuais governos empossados, tende a ignorar os processos ambientais e as mudanças que estão acontecendo. Então, dentro disso, a sociedade civil, não só eu ou só o Geraldo, né? A sociedade civil vem hoje através de uma organização, apesar de precária, mas muito empolgada, né? Muito estimulada, vem propor aí para a comunidade, para toda a sociedade de Bertioga, aberta a toda a população de Bertioga, chamamos a participar da primeira Conferência Livre de Meio Ambiente de Bertioga, né? Essa conferência ela será realizada agora, próximo do final de janeiro, no dia 23 de janeiro, né? Que é uma quinta-feira, daqui 2 quintas-feiras, né? Ela será realizada ali no espaço do nosso colega Maurício Cardoso, junto com os irmãos que gestam um espaço chamado Casa Cardoso, que é ali no centro da cidade, próximo ali do cemitério, na rua Jorge Ferreira, 959, será à noite, né? Para
conseguir possibilitar que o maior número de pessoas vão. Não será uma conferência longa, né? Será uma conferência que a gente tem aí a proposta aí de atuação de umas 3 horas, mais ou menos de duração, mas onde minimamente conseguiremos apontar as questões levantadas pela Conferência Nacional, tentar traduzi-las em avaliação, em conferência de políticas públicas aqui no âmbito municipal e, dentro das nossas possibilidades, propor políticas públicas dentro dos diversos eixos aí a serem abordados, né? Então, entre fala inicial, né, tá aí uma breve apresentação aí da conferência. Bacana, Xing. É um tema muito importante, cara, porque assim, nós estamos falando nacionalmente em conferência voltada para a emergência climática. Isso, para quem como nós está pautando mudanças climáticas há tanto tempo, e você é testemunha, né? Desde tempo de Agenda 21, os processos de plano diretor e tudo mais, nós, na nossa cidade, nós temos o que eu chamo de extremos do negacionismo, né? Que é um posicionamento veemente do poder econômico contrário às mudanças climáticas, e agora, na assimilação do processo, um olhar de adaptação, um olhar de mitigação muito voltado para a questão própria do mercado, não necessariamente fazendo disso política pública, né? Com participação. E a gente entende que não existe justiça climática, não existe enfrentamento às mudanças climáticas sem participação popular. E participação popular é um nervo exposto na nossa cidade, a gente sabe. Daí a importância desse chamado, e eu acho que esse é um papo legal, né, para a gente dar sequência aqui à nossa live, porque a nossa cidade, apesar de parecer um prospecto de imobiliária em muitas situações, é uma cidade de grandes impactos climáticos, tanto no que toca as chuvas, os extremos pluviométricos, como ondas de calor e sujeição a situações de ressaca, de vendavais, temporais, enfim. E a nossa população está extremamente exposta nesse sentido. Então, eu queria que você tocasse um pouco nesse aspecto, né, do envolvimento da população com essa conferência, com um olhar para essas questões todas, porque, afinal de contas, o risco está posto. Então, Geraldo, todos e todas aí que estão podendo acompanhar um pouco nossa conversa, né? É importante saber que hoje, felizmente, no país que nós vivemos, existem diferentes e diversos mecanismos de controle social, né? Existem audiências públicas, existem fóruns, existem instituições, existem conselhos municipais, né? Existem comissões, enfim, existem diversas formas que a população poderia interferir diretamente no desenvolvimento das cidades, no desenvolvimento das políticas públicas, né? Contribuir para a sua própria melhoria de qualidade de vida. Mas, ao perceber isso, diversas prefeituras, diversas ditos gestores municipais, né, sejam dos poderes executivo ou mesmo do legislativo, né, fazem questão de tentar cancelar ou mesmo deslegitimar esse processo, fazendo com que eles praticamente não existam, né? Infelizmente, a gente vive numa cidade que a grande maioria dos conselhos municipais, nos últimos anos, ou estão desativados, ou tem a sua ação muito minimizada, né? Se você conversar com a população como um todo, a gente já tem a primeira ou a segunda geração de pessoas que não têm o menor conhecimento sobre esses mecanismos, principalmente conselhos municipais, ou aqueles que conhecem, né, também não legitimam, né? Vêm como espaços ineficientes, né, como espaços inaptos, né, ou como espaços que não cabe a participação popular, que deveria ser o oposto, né? Então, o contexto faz com que as pessoas, né, não sintam à vontade em ocupar e participar desses espaços. Fora que a realidade que nós vivemos, ela também, mesmo para as pessoas que conseguem interesse ou demonstram, ela dificulta ainda mais, né? Nós vivemos numa cidade que é extensa, né, por natureza, né? Então, muitas vezes as reuniões, os encontros ou a realização desses espaços de participação, eles não favorecem a participação popular, né?
né? A gente vive numa cidade que deixou heranças terríveis para a população, né? Então, por exemplo, não importa onde a gente faça a nossa conferência, ela será longe para alguém, né? Então, não há política de barateamento ou de tarifa zero na cidade, muito pelo contrário, uma das últimas heranças da administração passada foi a aprovação do aumento da passagem do transporte público em 10%, né? O salário de quem aumentou 10% no último ano, né? Passou a ser 5,50, com toda a questão da demora, toda a questão de poucos veículos, né? Então, cada bairro, às vezes, só tem uma linha que passa a cada hora e meia, né? E o custo muito alto, né? 5,50 por pessoa, ida e volta, né? Isso tudo dificulta a participação ou quando inviabiliza a participação das pessoas. Apesar de haverem algumas iniciativas, até por pressão de instituições um pouco mais populares, mesmo quando a iniciativa local, né, o poder público local, coloca audiências públicas ou rodas de escuta, se pegarem, a média de participação ainda assim é muito baixa. Por quê? Porque não há legitimidade desses processos, né? Não adianta quem está no poder público colocar no boletim oficial ou mesmo divulgar em algumas mídias, porque como não há legitimidade, obviamente a população não percebe que ali é um espaço de participação ou não reconhece aquele espaço, porque muitas vezes é contrariada, né? A gente veio aí de um processo que foi muito por exemplo, teve um processo que tem a ver com o aspecto da nossa conferência, por exemplo, que recentemente aí a gente teve a aprovação do Plano Municipal de Educação Ambiental, que até superou as expectativas no que tange a agenda, né? Porque até teve algumas datas de processo de escuta, de troca com a população, porém a gente chegou até audiências que estavam praticamente vazias, né? Ou quando tinham caráter metodológico de cunho bastante duvidoso, né? Eu não participei, obviamente, porque eu não reconhecia nesses espaços alguma legitimidade, porém houve relatos, por exemplo, de ter perguntas muito curiosas, assim, né? Chegava lá, quais são os pontos positivos e negativos da Mata Atlântica do nosso entorno, ou dos manguezais, enfim, né, do nosso entorno, como se a presença da floresta, da Mata Atlântica, da natureza, tivesse pontos negativos, né? Então, só de colocar esse tipo de perspectiva à população, você já vê que o olhar é bastante enviesado, né? A gente tentar encontrar pontos negativos, por exemplo, na questão ambiental, né? Esse tipo de indagação, esse tipo de colocação faz com que as pessoas não se sintam confortáveis em se expor, não se sintam confortáveis em participar, em dialogar. Não existe uma cultura de diálogo com o município já há muitos anos, né? Os atuais empossados, sejam do legislativo ou do executivo, muitos deles já vêm há várias gestões, talvez tenham que mudar um pouco suas perspectivas e tentar criar uma cultura de participação somente executando aquilo que já existe, né? Os poderes locais, eles não precisariam criar algo novo, igual uma conferência municipal, ela já está prevista desde março do ano passado. O decreto assinado pela Marina Silva, né, na verdade a medida, né, a convocação foi assinada em 18 de março do ano passado. Bastava o município ter se organizado para participar, feito divulgação com bastante calma, tranquilidade, organizando os diferentes bairros, ou então facilitando a ida das pessoas aos locais de debate, de roda, estimulando essa participação nos centros culturais, nas igrejas, né, nos polos de concentração de pessoas. Porém, nada disso foi feito até o momento, né? Ainda há espaço para a prefeitura poder se organizar, os órgãos oficiais, né, os órgãos do Estado poderem se organizar, porém, até o momento, não há nenhuma declaração pública sobre esse assunto, né? Então, isso é mais um motivo para a população. Então, muitas vezes vai ser feito corrido, de última hora e sem participação, né? Isso é proposital, é intencional, né? Isso foi feito de uma forma que mostra para a população quais são as reais intenções de quem está ocupando esse espaço de poder,
né? E faz com que a população, obviamente, reaja frente a isso. E a reação da população, muitas vezes, acaba sendo uma inércia, né? Acaba sendo não demonstrar, porque isso não legitima aquilo que existe. Iniciativas como a nossa, de produzir uma conferência livre, ainda no seu início, obviamente, vamos sofrer também um pouco dessa consequência. A gente sabe que tem população em que a comunicação não vai chegar, pessoas que vão saber da conferência depois da ocorrência dela, apesar da gente estar tentando, em espaços como aqui a Ação Clima Popular e outros, tentar divulgar o máximo que for possível, e mesmo assim a gente sabe que muitas pessoas, e principalmente a quem mais interessa, que é a população de baixa renda, moradores da periferia, pessoas que estão até agora em locais inundados, né? Aí nossos companheiras de Boracéia, ou das periferias mais dos partes mais afastadas ali dos bairros Chácara, né? A gente sabe que muitas vezes essa comunicação não vai chegar. E nós, da sociedade civil, muitas vezes também não reunimos as condições, até porque não está em nossas mãos o poder, né? A gente, às vezes, não tem as condições necessárias. A gente conhece as pessoas, sabe onde elas estão, sabe que elas participariam, mas muitas vezes a gente também não tem condição de conseguir um transporte, trazer essas pessoas até a conferência e tudo mais, né? Então, eu pelo menos reconheço que isso é feito de maneira intencional, tá? Não é só um erro, não é só uma falha de quem tem os mecanismos de poder e de controle. Sim. É feito assim para poder provavelmente quererem se perpetuar no poder, né? Sim. Xing, está conosco aqui a nossa Priscila, né? A Priscila Veloso, que está justamente trazendo essa questão. Priscila, que é companheira de várias lutas aí, de plano diretor, de Tapanhaú, não sei mais o quê. Estamos juntos há bastante tempo. E ela também domina essa noção, essa visão, assim dizendo, da organização política da nossa cidade, né? Os eventos estão aí para cumprir tabela, para cumprir protocolo, e efetivamente não são legitimados pela população. E aí, eu também aproveito para dar boa noite para o Hugo Zeparoli, que ele mudou o nome aqui, não sei porquê. Ele está perguntando cadê a militância socioambiental no Brasil, está tudo no escritório regado a cafezinho caro e ar-condicionado, e eu transplanto essa pergunta para Bertioga. Cadê a militância socioambiental de Bertioga? Por que ninguém se manifesta? Nós vimos a cidade sendo asfaltada sem discussão pública, em pleno processo climático. Nós vimos uma infinidade de árvores sendo derrubadas nos bairros históricos da cidade. E nós não vimos os salvadores de planeta protestando. Nós não vimos a, aspas, classe ambientalista do município se colocando. Deve existir uma série de justificativas, mas eu quero aproveitar aqui para reforçar o convite. Vocês que sempre dizem que não há espaços de participação, que há uma série de constrangimentos para vocês se colocarem, venham à conferência, porque também tem o seguinte, o formato da conferência livre permite manifestações populares muito simples. Você não precisa ter uma ideia formatada dentro da lógica da prefeitura, dentro de um olhar necessariamente de ODS. Você pode simplesmente propor, dizer, não, eu quero mais árvore na minha rua, eu quero horta. Né? Porque também tem o seguinte, né, Xing, nós vamos, ao mesmo tempo que nós vamos votar uma série de propostas e considerá-las aprovadas, as propostas que não forem contempladas também seguem junto com o material da conferência, para análise. E isso é muito importante como registro dessa informação. Dá boa noite aqui para a Lucélia Terezinha Avelino, que está conosco também, seja bem-vinda, também companheira de luta aqui da gente, e que também conhece muito de perto essas questões da legitimidade aqui no município. Agora, Xing, vamos concordar que se nosso tema central é emergência climática, ou seja, uma potencial adaptação ecológica, né, que possa vir aí, como que nós poderíamos pensar nisso numa escala sem participação popular? Provavelmente isso não daria certo, não teria como nós falarmos numa mudança concreta. Então, a ideia da gente, eu acho que isso é um ponto central aí, não é ficar na conferência. Nós precisamos remobilizar a cidade, né, em torno de questões centrais, e é por isso também que eu estou fazendo essa chamada aqui, né, de resistência antifascista,
porque nós temos em peso a presença da direita e da extrema-direita do município, com eleições terríveis aí para trás, né, e que precisam ser enfrentadas nos seus números, no seu entendimento, porque a população está muito distante da pauta ambiental, isso a gente sabe, mas está fora do processo político, né, essencialmente. Então, acho que essa é uma conversa boa para a gente também tentar trazer essa galera para participar da conferência. Aproveitando para dar boa noite para a Lígia Ortega, que está conosco também, ela é do Coletivo Educador de Bertioga. Então, o que você me diz, Chink? Bom, primeiramente aí grato aí aos nossos colegas e colegas aí que estão nos acompanhando, compartilhem, se possível, o Geraldo provavelmente deixou aí na postagem fixa aí, contribuam com o Pix, com a Ação Clima Popular, isso é muito importante para manter esse projeto, né? Se vocês estão conhecendo através dessa live, acompanha aí, tem toda uma memória de bate-papos ao longo desses últimos anos, sempre com a questão climática evidenciada, então recomendo aí que assistam, maratonem o canal da Ação Clima Popular, que vale muito a pena, são diálogos muito interessantes e que perpassam aí diversos aspectos da nossa sociedade. Bom, complexidades aí no diálogo com o Geraldo, né? Primeiro, não há mudança sem participação popular, tá? Não há mudança sem propostas que contem com o maior número de população, de pessoas participando. A gente reconhece, né, como eu disse há minutos atrás, né, a gente reconhece que a gente ainda vai sofrer de, às vezes, uma baixa audiência, de uma baixa participação, porque as pessoas ainda têm essa cultura que foi imposta a elas de não participação, né? De não ter espaços disponíveis a ela, de não ser proposto à vida delas esse tipo de realidade, esse tipo de processo. Concordo com o nosso colega quando ele traz que muitas vezes a militância está numa sala, num cafezinho e tudo mais. Mas a militância de rua, aquela que vem tentando transformar a vida das pessoas, elas muitas vezes não tem palco, por isso que a gente não vê, não tem lives, não tem gente abordando elas, né? Você não vai ver, por exemplo, o rapaz que foi apresentado pelo Geraldo tempos atrás, o Sanduba do Rio de Janeiro, que está mudando, ele é morador de uma favela, de uma comunidade no Rio de Janeiro, e está mudando a própria vida, porque sofria muito com a alta da temperatura, e mudando o processo do telhado do próprio barraco, da própria casa, conseguiu melhorar um pouco sua qualidade de vida. Isso está servindo, inclusive, como inspiração e troca com o campo universitário, né? E hoje, se você procurar pelo nome dele aí, vai encontrar muitas e muitas reportagens, né? Hoje, depois de muito tempo, né? Ainda assim é um caso em 1 milhão, né? A gente não está vendo as pessoas que estão lutando pelo meio ambiente, por exemplo, com uma luta muito aguerrida, e aqui no caso de Bertioga, aqui do nosso lado em São Sebastião, né? As pessoas que estão no estúdio já tiveram seus carros quebrados, inclusive, por estarem mostrando às pessoas que sofreram com a enchente do ano passado quem são os reais culpados dessa enchente, né? Quem está fingindo que está assumindo responsabilidade aí com os novos prédios, novas casas que foram construídas em locais de provável alagamento, né? Que provavelmente ficarão alagadas no futuro, né? Então, eles estão tendo um trabalho muito combatível, muito significativo, sem medo de levantar suas bandeiras, sem medo de mostrar às pessoas aquilo que eles defendem, né? Quando o Geraldo traz a questão de ser também uma luta antifascista, ela significa que o quê? O que vive em Bertioga, de uma maneira como um todo, é um fascismo no sentido de que isso incorporado pelas instituições públicas de maneira totalitária, né? A gente não teve praticamente nenhuma candidatura, aqui em Bertioga, no caso, a gente não tiveram poucas candidaturas de oposição, né? E mesmo naquilo que se diria de oposição, ainda houveram candidaturas que você vai ver o tipo de proposta ainda é muito parecido, o tipo de pensamento para o desenvolvimento local é muito semelhante, ou seja, se pensa igual, pode ser chamado de oposição, né? Isso é muito complexo. E para a população entender isso ainda é um pouquinho mais difícil, né?
porque ainda é isso, muita gente ainda só tem no voto o seu momento de expressão, né? Então, quando você tem isso de maneira coletivizada entre muitos partidos, entre muitos candidatos, você tem aí uma característica de um poder extremista, né? Que não deixa espaço para a oposição, que não deixa espaço para o contraditório, né? E isso acaba camuflando, escondendo os próprios defeitos, né? E as próprias intencionalidades, né? Quando durante o mês, ali as semanas em torno do Dia do Meio Ambiente do ano passado, a prefeitura, através do seu boletim oficial, estampa na capa que um dos orgulhos da cidade são as toneladas e toneladas de asfalto que foram postas à população sem nenhuma consulta, você vê aí que é um aspecto de, é isso, olha, é isso que vocês terão, né, queiram ou não queiram, e que todos arquemos com as consequências, né? Isso é terrível, né? Não tem muita gente que olha para a gente ainda e pensa o seguinte: não querem um crescimento da cidade ou não querem desenvolvimento. Muito pelo contrário, né? A gente quer mostrar para as pessoas as diversas possibilidades de desenvolvimento, né? As diversas possibilidades de crescimento, né? E que isso não significa concreto, não significa exatamente asfalto. Você pode urbanizar os bairros, você pode melhorar o saneamento básico sem necessariamente todas essas toneladas de permeabilização das ruas, né? Não foi feito, por exemplo, nenhum estudo de impacto de temperatura nos bairros antes e depois dessas obras. Qual será a necessidade térmica que toda a população de Bertioga terá que fazer a partir dessas obras? Né? Não há estudos, seja da prefeitura, de órgãos contratados, que pensaram nisso, simplesmente construíram. Né? Quer dizer que tem outras maneiras? Cara, existem dezenas, centenas de caminhos possíveis, né? Diversos caminhos, inclusive com experiências aqui no país, né? De desenvolvimento de bairros, de desenvolvimento de cidades, onde a gente conseguiu respeitar um pouco mais as questões ambientais, as questões ecológicas, né? Acho que todos e todas estão vendo o que o mundo está sofrendo, né? Sejam nos países como o próprio Estados Unidos, aí, né? Los Angeles queimando, seja nas últimas temporadas, 2, 3 temporadas na Europa, nunca morreu tanta gente devido ao calor, né? Então, a causa-morte é o calor extremo, né? E aqui no Brasil, a gente vem também cada vez mais sofrendo os impactos dos extremos climáticos, não permitindo a nós uma escolha de desenvolvimento, né? Não é que a gente não queira, a gente quer escolher qual caminho for, né? A gente quer escolher qual tipo de tratamento de água, qual tipo de disponibilidade de saneamento básico, né? Quando pega, por exemplo, aqui próximo, tem o bairro ali do Rio da Praia, né? Que aí o gestor passado se orgulha porque urbanizou e tudo mais. O que foram derrubados de árvores e o aumento da temperatura ali é incrível, né? Fora que tiveram que fazer adaptações até para escoamento da água, né? Porque criou um solo impermeável onde passa um rio, né? Daqui a pouco a gente já pode ser que a gente venha a ter uma próxima geração de bertioguenses, por exemplo, que morem ali dos bairros Rio da Praia e Rio da Granja e que não sabem onde é o rio. Onde é o Rio da Granja, onde é o Rio da Praia, né? Porque do jeito que está hoje, para o atual ou próxima gestão municipal tamparem o rio simplesmente, não está muito longe, né? Vai ser uma pena um bairro chamado Rio da Granja, as pessoas não poderem observar o rio, não poderem interagir com o rio, né? A despoluição é necessária, é essencial. Ali poderia ser o rio que contivessem peixes, locais de você poder ficar na grama, né? Ali toda aquela avenida era uma região arbórea muito grande. Obviamente, eu reconheço que tinham muitas árvores invasoras que poderiam ser substituídas, né, por árvores locais, frutíferas, e é muito curioso porque a mesma municipalidade entra em contradição. Um dos nossos documentos bases para a conferência, a gente pode disponibilizar aí a quem quiser, é o Plano Municipal de Educação Ambiental, e nele mesmo vem um indicativo que aquela rua poderia estar arborizada num plano de arborização do município, né, que praticamente inexiste, né, ou se existe é bastante ineficiente, né. Você ouve muita gente falando que cortaram as árvores, mas você não ouve assim a população de Bertioga do bairro orgulhosa. Olha, a prefeitura veio aqui, plantou X árvores, né? Você teve uma diminuição da cobertura vegetal
muito forte, né? Aqui a gente está começando, né? Para mim, uma das coisas que está sendo bastante sensível é que a gente criou a cultura da praça impermeável, né? Um dos orgulhos aí da gestão passada foi ter reformado, ou enfim, né, colocado novas praças no município. E se você vê, claro que as pessoas estão ocupando os espaços, não nego, até porque faltam espaços de lazer e de cultura na cidade, obviamente. Então, tudo aquilo que for construído, obviamente, as pessoas vão ocupar, só que elas não participaram da construção, e a construção também não envolveu o principal, que é o ambiente, aquilo que está à volta, né? Você tem praças e praças com quase nenhuma ou nenhuma árvore, né? E quanto aumentou a temperatura? Você não consegue ficar na praça quando está chovendo ou quando está muito sol, porque é o puro concreto quente, sem cobertura, sem sombra, né? Sem frutas, né? Sem produção de alimentos, enfim, né? Então, essas coisas não foram escolhas nossas. Então, quando o Geraldo levanta a questão de ser antifascista, é disso que a gente está falando. Aquelas escolhas que nós fomos impedidos, né, ou não legitimados por nós, né? Então, quando a gente propõe uma conferência livre, a gente reconhece que é muito limitado, porém a gente reconhece que a gente está buscando criar canais de contato com a população, com qualquer pessoa que queira, que se importe, que pense algo sobre o meio ambiente, sabe? É como o Geraldo falou, a gente está aí em vias de terminar o documento que é o regimento, né, o modo como funcionar a conferência, né? E uma das propostas sendo é que nenhuma proposta poderá ser retirada, mesmo que ela seja contraditória, né? A gente quer dar vazão ao contraditório, inclusive, até porque nós, enquanto coletividade, enquanto cidadãos, podemos ser contraditórios, a gente está aprendendo, né? Então, se alguém falar que quer a rua azul e o outro falar que quer a rua vermelha ou que quer a rua amarela, colocaremos todas essas propostas no relatório final. Ah, mas só pode escolher uma. Tudo bem, no momento de decidir, a gente parte para a coletividade, né? Mas essas propostas, elas têm que aparecer, têm que ser ouvidas e têm que ser registradas, né? Então, a Conferência Livre também nos permite esse tipo de participação, esse tipo de colocação. E a ideia de conferência livre, apesar dela não competir diretamente, ela traz a possibilidade de um outro olhar. Então, assim, quando a gente fala em negacionismo, esse aspecto ele tem uma intimidade muito grande com o capital e, portanto, com o fascismo imposto como modelo, né? O nosso modelo de desenvolvimento ele tem uma inspiração de extrema-direita pela própria antiguidade, pela própria negação da evolução dos processos ecológicos urbanos do mundo inteiro, né? Então, para vocês terem uma ideia, Bertioga é uma cidade que não assimilou nem os preceitos da reforma urbana dos anos 70, 80 do século passado, né? Então, o negacionismo ele não precisa ser explícito, não existe mudança climática. Eles falam, sim, existe, mas nós vamos asfaltar a rua. Existe, mas nós vamos derrubar as árvores. Existe, mas nós não aceitamos falar em jardim de chuva. Existe, mas nós não vamos destamponar rio, né? A Priscila falou aqui, muito triste a história dos córregos. Pri, nós temos inúmeros córregos na cidade que foram entubados. E, enquanto isso, em muitas cidades, em Santo André, em São Bernardo, em São Paulo, no interior de São Carlos, em Ribeirão Preto, o pessoal está recuperando os seus rios e alguns até implementando projetos agroecológicos, utilizando, né, as áreas aí no entorno. Então, nós estamos bastante distantes desse aspecto e eu acho que a importância dessa conferência aqui é a gente tentar aglutinar quem está cantando uma música diferente do que o desenvolvimento da cidade propõe. Deixa eu aproveitar aqui, dar boa noite para o Rogério Venâncio, também nosso companheiro de luta aqui, antigo, quer dizer antigo não, com um grande acúmulo de história. O William Vasconcelos está aqui com a gente também, muito boa noite. E é isso, gente, nós precisamos urgentemente rearticular, né, essa banda de luta, assim dizendo, da cidade, dentro de um outro olhar, principalmente para fazer uma ponte com o mundo, né? O que o povo da direita da nossa cidade não entendeu ainda é aquela velha chamada do Nelson Rodrigues, dizendo que toda unanimidade é burra, né? E eles acham que vão conseguir levar o desenvolvimento da cidade a partir dessa unanimidade. Nós precisamos chegar aqui e dizer não.
Não é isso que a gente quer, por quê? Porque em outros lugares estão acontecendo coisas incríveis. Em Conferência do Rio de Janeiro apareceu o projeto de despavimentação. Na conferência da Unifesp em Santos, a gente propôs. Aqui em São Sebastião, a São Sebastião teve proposta contra o uso do petróleo. Então, né? Então, assim, nós temos que fazer acontecer esse processo para elencar o máximo possível de propostas, e é por isso que eu sempre falo, a gente precisa pensar para além da institucionalidade, porque existem anseios que nós temos que não cabem, por exemplo, num manual de arborização que está caduco, que não é posto em prática e que atropela toda a cultura de produção de comida, de plantio e tudo mais da cidade, né? Então, olha, essa é aquela espécie, não pode? Pô, mas há 150 anos as pessoas plantam essas espécies. Como assim não pode? Né? Isso precisa ser debatido. Talvez a gente não leve a melhor, talvez a gente não consiga colocar isso como uma mudança de rumo concreto, mas está lá colocado. Existem propostas. Então, de repente, sei lá, a Priscila trouxe uma proposta para desenterrar um rio. Da gente transformar o rio num exemplo. Estou aqui chutando. Tá? De repente, eu quero trazer uma proposta, sei lá para, por exemplo, a gente trabalhar, né, com possibilidade de estudar despavimentação, porque muitas áreas da cidade foram asfaltadas completamente sem necessidade e a contragosto dos moradores. Tá? Então, o sentido dessa conferência, ela não compete com a conferência municipal, não sei o quê, não é no sentido de competir, mas no sentido do contraponto, da gente poder trazer visões diferentes para um debate. E aí isso, eu acho que é legal. É complementar, né? Você só pegar um pouco a sua deixa, Geraldo. É o seguinte, a gente não é contra uma realização. A gente até quer que ela seja realizada, inclusive. Sim. Porque as instituições cabem aquilo que deveria ser o papel delas, né? Então, a gente gostaria muito que o município fizesse a conferência de meio ambiente, né? A gente está aqui para fazer a conferência livre enquanto população. A gente gostaria que o município fizesse o chamamento para a conferência livre, nós obviamente participaríamos e tudo mais, né? Então, a gente quer que os caminhos institucionalizados se façam, né? Todo curso é permitido uma nova rota, né? Então, a gente sabe que é um aprendizado, né? A gente sabe que vivemos nesse sistema político-econômico de representação, a gente sabe que nenhuma das 11 legislaturas recém-possadas, ou nem a atual prefeitura foram eleitas com propostas socioambientais, né? A gente se reconhece isso, porém nada impede que todas as pessoas façam uma mudança de curso, que ouçam a população, que criem mecanismos de participação, né? A gente sabe, por exemplo, que cada vereador e cada vereadora, a partir de agora, terá aí cerca de 1,5 milhão em emendas impositivas, né? E todo ano, né? Então, quanto desse 1,5 milhão de cada um dos 11 vereadores e vereadoras, quanto desse vai ser voltado a práticas e políticas públicas, né, e ações da melhoria de qualidade de vida, da segurança, né, climática da população, né? Então é disso que nós estamos falando. A gente não quer que seja simplesmente ignorado, né? É sobre isso também, né? A gente gostaria muito que os e as empossadas das vereanças utilizassem suas emendas impositivas, buscassem as organizações, né? Foi citado agora há pouco aí o pessoal do Coletivo Educador de Bertioga. Vereadores e vereadoras, busquem diálogo com essas pessoas, é muito importante. Vocês têm aí emendas parlamentares impositivas, vocês podem escolher para onde caminhar esses recursos, encaminhem a essas instituições, né? Promovam ações socioambientais. O que nós realizaremos também, e isso, né, uma coisa não impede a outra, a gente vai para o caminho também não institucionalizado, a gente vai fazer rodas, queremos conversar com as pessoas, né, muitas vezes tentando nos adaptar à realidade da população de Bertioga. Então é disso que nós queremos conversar. Uma ação pode complementar a outra, né? Então, tomara que essa conversa e outras conversas cheguem aí aos conselhos municipais de meio ambiente, né? As políticas de educação ambiental que existem, né? A gente não está falando que essas coisas não existem ou que devem deixar de existir, né? A gente quer ser complementar a essa ação.
né? Então, quando a gente convoca a população para uma conferência livre, o nome livre também está vinculado a essa possibilidade da autogestão, da auto-organização, né? Mesmo reconhecendo, e mais uma vez, né, que eu reforço, a gente sabe que temos nossas limitações. Porém, é isso. Nada impede que algum vereador, vereadora ou gestor público do executivo faça uma mudança de curso e contate as pessoas. Vamos ver que organizações ambientalistas existem, vamos tentar um canal de diálogo, enfim, né? Claro, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que o poder por todo esse dinheiro e por todo esse espaço, né, por controlar os mecanismos de mídia, controlar os mecanismos de propagação, não queiram dominar esses espaços, assim como dominou tantos outros, né? E aí reforça os pontos ligados aí ao fascismo ambiental, né? Que é isso, que em vez de propor metodologias e caminhos alternativos, acabam servindo simplesmente de repercussão de pensamentos ou metodologias que já existem, e que é isso, só reforçam estereótipos, paradigmas muito ultrapassados, né? Então acabam, vai continuar do mesmo jeito, as pessoas vão continuar faltando água, continuar agora faltando luz, né, nos últimos anos, né, continuando tendo aí um crescimento urbano muito mal planejado, né? Tem gente aí que fala em duplicação, seja de Rio Santo, seja de Mogi de Bertioga. Como vocês querem trazer mais pessoas para essa cidade, se as pessoas da cidade ainda não têm garantias da sua qualidade de vida, né? Quando você fizesse o contrário, garantisse a qualidade de vida, muito provavelmente mais pessoas queriam vir para cá, né? Muita gente veio morar em Bertioga e querem estar em Bertioga por quê? Por causa da natureza, por causa da qualidade de vida, né? E a gente está trocando isso de uma forma muito rápida, né? A gente está tendo pouco tempo de adaptação, né? É isso, falta água, falta luz de uma hora para outra. A gente tem aí uma cidade que está esquentando, que está diminuindo, né, sua faixa verde, né? A gente hoje, eu acho que é zero praticamente, tirando punks que nascem de maneira espontânea, a gente não tem produção de alimentos na cidade, né? Então a gente vive um deserto alimentar gigantesco, né? Onde eu consigo comida nessa cidade se alguém não traz de outro lugar, né? A gente vive aí muitas vezes agora de novo aí teve aí fechado por algumas horas e tal, mas fechar Mogi Bertioga ou ter problemas da Rio Santo, isso já provoca para muita gente, né, um problema de abastecimento muito grande, até porque eu sei que quando teve aí 2, 3 anos atrás um problema de abastecimento, que a Rio Santos ficou fechada há algumas semanas, né, teve gente que mal percebeu, porque sabia onde encontrar alimentos, sabia onde produzir o seu próprio, né, enquanto pessoas estavam desesperadas do supermercado, pagando 2, 5, 10 vezes mais pelo produto, porque elas não sabem conseguir comida de outras formas, né? Então... Xing, duas coisas. Aliás, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Então, duas coisas. Primeiro, você falou em autogestão. Eu preciso fazer uma fala ativista aqui que não tem nada com a conferência, mas em todas as comunidades pelas quais eu passo, tudo que eu vejo é nós por nós. Não tem nhenhenhé de política pública, porque o Estado, porque a prefeitura, não. Deveria ter. Sim. Deveria ter cultura de prevenção, deveria ter sistema de alerta, deveria ter sistema de sensoriamento, né, para excedentes de pluviosidade, para excedentes de calor. Não tem praticamente nada. O que tem aqui na região, alguma coisa em Santos a título de protótipo. Ou seja, quando a gente fala em auto-organização, em autogestão, a gente não está falando de uma hipótese remota, nós estamos falando de algo que já acontece. E já acontece também na produção de alimentos. E isso é um dado importante, a Priscila está colocando aqui, que é um dos ambientes mais férteis que existem. Ou seja, produzir rango aqui não é nada difícil. Eu sou prova viva, a Priscila também produz rango. A gente tem essa dinâmica no nossa amiga Zoraide, que não está aqui hoje. A Zoraide, que não nos deixa mentir. Tá? E aí tem uma colocação do Rogério Venâncio aqui também, e na sequência tem mais uma. Não se produz alimento na cidade e ainda se corta o que a natureza produz espontaneamente. Então é isso, esses são temas fundamentais para a gente levar para a conferência.
Mas falando em participação popular, eu tenho uma pergunta aqui que ficou meio que entalada aqui para mim e que eu acho que a Carmen tem razão em fazer, mas eu quero saber se é possível a gente pensar numa participação online, uma participação remota para quem não consegue se deslocar. Eu sei que é uma questão que pega a gente um pouco de surpresa, e talvez caiba melhor a gente debater isso na reunião de quinta-feira, não sei, mas eu queria ouvir você nesse sentido, Xing. Vamos lá, Carmen. Eu acredito em reuniões online, tá? Quero deixar aqui bem exposto, né? Eu acho que a possibilidade hoje que o mundo nos oferta numa participação à distância é essencial. É isso, vivemos numa cidade que tem cerca de 40 quilômetros de extensão, então como que eu agrupo as distâncias, como eu aproximo, então nesse sentido é importante. Porém, a gente ainda tem uma limitação técnica, né? Seja de pessoas ou de condição técnica. A gente vai avaliar isso, inclusive, numa próxima reunião da organização, que será no próprio espaço de realização da conferência, né? A gente precisa ter um computador, que a internet não seja oscilante, né? E que a gente garanta o espaço de participação das pessoas. O que a gente também pode propor é, a partir do momento dessa última reunião até a data da conferência, abrir um canal, né, que pode ser aqui até pela própria ação Clima Popular, né, através dessa live, dos comentários, em que as pessoas encaminhem suas propostas, né, até ativando aqui a ação Clima Popular, através desse canal as pessoas digitem aqui nos seus comentários quais são suas propostas, né. O interessante, Carmen, é que a gente consiga minimamente que as pessoas leiam o que existe já de material da conferência, né? Existe já um texto base, ele está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, mas nós já temos acesso. Se você quiser, deixa aqui no comentário, a gente manda o link, tá bom? Coloquem aqui no comentário, né? Mas se você procurar Quinta Conferência Nacional de Meio Ambiente no seu buscador predileto, né? Quinta Conferência Nacional de Meio Ambiente, Emergência Climática, vai sair todos os guias, o manual de realização de conferência, as documentações, o texto base. Então é importante que as pessoas pelo menos reconheçam qual é o caminho, até para que proponham no eixo correto, no eixo que melhor atendam às necessidades delas, né? A gente pode criar esse caminho. Ele não foi proposto inicialmente porque a gente não tem ainda dimensão, né, do tamanho da equipe de organização. A gente propôs aí, você também faz parte desse grupo, né? A gente propôs aí um grupo de WhatsApp já há algumas semanas, e hoje tem cerca de 15, ali, 17 pessoas. Pode ser muito, pode ser pouco, mas é isso. Se eu abro uma sala online, quem é que vai cuidar dessa sala online, né? Quem é que vai ler as propostas, entender se às vezes não ficou muito ali explícito o que a pessoa está querendo, como que eu crio esse canal de diálogo para qual eixo eu vou indicar essa proposta, né? Então, a gente tem que criar essa ferramenta. Eu acho que ela pode ser criada, tá? Eu acho que ela pode contar com a participação online. Eu acho, sei lá, eu acredito... Eu não posso falar em nome total da conferência, afinal, não sou o dono dela, né? Existe uma comissão organizadora, né? Mas eu acredito que é viável, porém, a gente tem que ver se é execuível, né? Se a gente, de fato... Porque uma coisa que infelizmente acontece, a Priscila está aqui também de prova, né? A gente já teve, por exemplo, algumas iniciativas ligadas principalmente à questão das mulheres, o feminismo aí, né? A gente teve aí o coletivo Manacá, por exemplo, as próprias PLPs, que já sofreram perseguição à distância, né? O coletivo Manacá teve mais de uma live invadida, né, de maneira coordenada, né, e sofreram ataques, nossa, imbecis, terríveis, né, que fizeram até elas repensarem suas questões de segurança digital. Então, quando a gente possibilita uma porta de entrada digital, a gente tem que ter um cuidado com nossas informações, né. Então, por exemplo, hoje, agora, eu estou aqui no meu computador pessoal, o Geraldo também está ali no mecanismo dele pessoal, né. Então, quais ferramentas de segurança nós temos, né, para evitar que esse tipo de invasão ocorra, se alguém vai cuidar da moderação dos espaços,
né? Se alguém vai proteger nossos dados, né, de eventuais vazamentos. Parece uma preocupação tola, mas isso, infelizmente, interfere muito na nossa vida, né? Você deve, não sei se você acompanha as questões online aí, o Facebook recentemente, né, permite fake news, liberou, né? Ele desligou os seus mecanismos de controle. Então, a chance de pegar uma fala nossa hoje, agora, aqui, eu com o Geraldo, descontextualizar ela, ou colocar em nosso rosto uma voz diferente, uma palavra diferente, é muito grande, né? Então, nós temos que ser um pouco cuidadosos. Inicialmente, a conferência previu uma conferência presencial, né, no local central, então é isso, a gente reconhece, mas eu acho que podemos tentar criar de maneira segura um caminho de participação, e enfim, reconhecemos que é difícil e muitas vezes impossível das pessoas participarem, porque é isso, não é uma questão que envolve custos, como eu disse no início dessa conversa, né? Tem que pagar o ônibus não é de graça, tem uma questão de distância e tempo, então você imagina, para chegar aqui na conferência às 7 horas, que horas essa pessoa tem que sair de casa, ou do seu local de trabalho, enfim, do percurso, e depois a conferência vai acabar 10 e pouco, como é que ela faz para voltar para casa? Né? Bertoga, né? Então, que horas essa pessoa voltar? Correndo quais riscos essa pessoa exposta? Imagina, ela conseguiu pegar um ônibus, sei lá, aqui 11 horas, que seja, no centro, né? E, enfim, às vezes sozinha no ponto de ônibus, vai desembarcar após a meia-noite, né? Às vezes também sem nenhuma segurança ali, né? Nenhum conforto, né? Então, a gente entende que esse tipo de questão, infelizmente, inviabiliza a participação de muita gente. E a gente assume isso, né? Ao contrário aí de muitos gestores e tudo mais, é isso. A gente tem recursos muito limitados, né? Gostaria que tivesse alguma instituição, gostaria que tivesse aí alguma representante falasse, olha, eu consigo um ônibus e o ônibus vai sair 6h30 lá da Escola Praia de Boracéia, com quantas pessoas puderem, vai até o espaço da conferência, depois o ônibus vai garantir, vai deixar as pessoas na esquina de casa, né? Gostaria, mas quem sabe essa primeira conferência, com a falta dessas pessoas, que também será registrada, porque, né, todo mundo ali tem que preencher sua ficha de participação e inscrição, isso vai criar um mapeamento, né? Isso é mais dados, no mínimo, que mostram para a gente quais são parte das nossas limitações e como a gente pode buscar resolvê-las, né? A gente gostaria muito que pessoas do extremo norte, Guaratuba, Vila da Mata, Chácaras Mogiana, Boracéia, Rua Carvalho Pinto, Barreirinha, pudessem estar conosco, tá? A gente espera que a gente crie canais que, mesmo que não seja para conferência, gente, conferência é um evento, tá? Não é também o fim das nossas ações, talvez seja o início, né? Talvez, tomara que na semana seguinte, cabe, as pessoas de Bertioga vão para suas redes ou vão para suas ruas e gritem, nós não participamos da conferência porque não foi nos dado, né, transporte, vamos reclamar, vamos colocar em xeque essas coisas. A gente prefere expor as nossas contradições do que escondê-las. Né? Então, isso é uma das diferenças em se fazer conferência livre, tá? A gente não tem essa dimensão de esconder a crítica, muito pelo contrário, a gente quer ouvir as críticas e tentar, não digo resolvê-las, mas no mínimo minimizá-las para futuras ações. Se você, Carmen, conseguir que as pessoas escrevam propostas ou, passado o período da conferência, quiserem fazer uma roda de conversa em Boracéia, na praça que for, no barzinho que for, no espaço cultural que for, enfim, na rua, eu, Geraldo, aqui, a gente está se pondo, a gente vai até vocês e fazemos aí em alguma noite, em algum momento, uma roda de conversa sobre mudanças climáticas, certamente, né? A gente quer isso, e é isso, com a legitimidade de você, enquanto moradora também do Extremo Norte, junto com as pessoas, a gente abre a roda. Isso para a gente é muito viável. Mais até do que esse momento da conferência, porque até por uma questão de prazos, né, a gente está cobrindo, na verdade, um espaço deixado pela municipalidade, né, ele ficou bastante curto, apesar da gente ter começado essa comunicação já ali no início de dezembro, é isso, gente, a gente é classe trabalhadora, a gente não pode ignorar isso, muitos de nós trabalham 40 ou mais horas
toda semana. Muitos de nós trabalham dentro e fora da cidade, né? Tem uma bolha. Não, a gente também tem uma condição de vida que a gente não é meio dos meios de produção, sabe? A gente não tem condições, eu vou pegar o Uber, cada hora eu estou num bairro, ou vou pegar o meu carro, não tenho carro, nem dirijo, né? Então, isso é um limitante. Quem sabe, a partir da conferência, a gente confira que nos falta uma organização nesse sentido, e quem sabe caronas solidárias, rodas de conversa, né? E aí, como o Geraldo falou, Carmen, se você quiser buscar institucionalidade, lhe é permitido isso também, mas se você quiser fazer simplesmente uma roda de conversa com a população interessada, independente da institucionalidade, né, da presença de um conselho municipal ou coisa do tipo, independente disso, a gente também está à disposição. Também é possível, e tomara que a gente faça, hein? De verdade, fazer rodas em Boracéia, onde for. Porque, cara, as coisas não competem. Na verdade, nós é que estamos sempre fora da pauta, né? Eu me afastei muito de Bertioga muito por conta disso, porque a galera se alinha ao processo institucional e o ativismo nunca tem espaço. O cara que é libertário, anarquista, não tem espaço. O cara que não quer saber do lero-lero legal, ele não tem espaço. Ele quer prototipar uma outra história e ele não tem como fazer. Né? Então, a conferência ela traz essa oportunidade, nossas rodas de conversa eventuais trazem essa oportunidade, e assim, eu tenho feito isso no litoral inteiro. E as pessoas estão muito afim de buscar soluções práticas, simples e diretas. Elas estão tão cansadas quanto qualquer um de falar porque o vereador, porque a política pública, não sei o quê. Então, assim, nós vamos no passo a passo, né? A Priscila está elencando uma série de questões aqui que são, na verdade, discussões permanentes nossas aqui na cidade, né? Questionando os porquês da não participação, e eu acho que isso pode ser uma temática para as rodas seguintes à conferência, para a gente poder, com a experiência que a gente tem de Bertioga, né, dar uma direção para essa conversa. Porque, efetivamente, aqui eu estou vendo um grupo de pessoas que tem um histórico de luta por participação popular, e esse grupo ficou alijado dos processos durante um bom tempo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade e tanto. Só para fazer um comentário aqui em cima do que a Carmen propôs, da participação online. Carmen, a gente, na conferência da Unifesp, teve uma solução interessante, que foi o envio de propostas através de formulário de DOC. Isso, então, se de repente você ou alguém do grupo topar de fazer a organização disso, a gente recebe quantas propostas quiser, né? Eu acho que resolve a parada e a gente fica meio que despreocupado dessa questão virtual, porque ela é muito séria. Na eleição nós tivemos ataque, quando estava fazendo a agenda beta nós tivemos ataque aqui. Vira e mexe, os caras estão aí. A questão é o quanto você incomoda. Quanto menos você incomoda, mais seguro você está. É óbvio, né? Mas é isso. Galera, é o seguinte, eu queria muito, essa live ela tem como proposta ser um veículo da história da conferência para as pessoas terem uma ideia geral de como é. Nós já estamos praticamente com 1 hora de live. Hoje em dia, só meia dúzia de malucos assiste 1 hora de live, tá? Então, assim, eu não estou querendo causar um final drástico aqui, mas peço a vocês que encaminhem suas questões, suas perguntas, comentários finais, para ir passar para o Xing e fazer a fala final dele. A Carmen está aqui dizendo que está tentando reunir a galera, contando do tempo dela em sala de aula, né? Então, assim, cara, nós temos um time bastante experiente, né, para tentar essa reaglutinação, assim dizendo, a partir dessa conferência. Mas, assim, foco hoje é conferência. Nós temos pouquíssimo tempo, certamente o número de propostas será grande. Nós temos que processar essa encrenca toda, precisamos tabular esses dados todos, e aqui a maior parte da galera de humanas, isso é um diferencial importante. Não, é sério, eu tenho, por exemplo, eu preciso tomar Plasil para usar Excel. Então, assim, cara, a gente precisa olhar para essas questões, e na reunião de quinta-feira à noite, 19 horas lá na Casa Cardoso, nós vamos discutir esses assuntos. Então, a Pri está fazendo piada aqui no Facebook, mas então, se não tem mais perguntas, se não tem mais comentários, se de repente a gente pode pensar em encaminhar para o finalzinho, eu queria passar para o Xing fazer as considerações finais, vou ficar repercutindo aqui os letreiros e depois eu volto a palavra para dar meus encaminhamentos aqui do projeto também. Beleza, velho? Manda ver, Xing.
Bom, primeiramente, Geraldo, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Né? É sempre bom a gente criar registros da história que está sendo construída, né? A Pri trouxe uma questão bastante interessante, né? Assim como eu também levantei um pouco no início dessa live, né? A gente vem de décadas e décadas de uma cultura da não participação, né? Isso foi construído dentro das pessoas, as pessoas cresceram desta forma, né? Já não é a primeira geração que é assim, né? Então, a gente sabe que é um processo que leva tempo, né? Custa dinheiro, custa tempo das pessoas. A gente sabe que, principalmente para quem não tem tantos recursos, ainda é mais difícil. E o que a gente quer garantir minimamente é que na questão climática, na questão ambiental, a gente cria uma agenda de ações, né? E que busca atender aí o grupo de Boracéia, como a Carmen traz, e outros grupos que venham a ouvir essa nossa conversa. A gente quer criar canais de diálogos, que as pessoas reconheçam que mesmo com recursos muito limitados, a gente possa minimamente conversar sobre o assunto. A gente sabe que também não podemos criar expectativas demais, até porque as necessidades das pessoas são urgentes, são factuais. Elas precisam entender, falta água hoje na casa das pessoas, né? Não adianta, seja o atual ou o antigo prefeito ir lá no bairro e, por exemplo, tirar a vala, né? Limpar a vala. Qual política pública será construída para que a vala não entupa, que o desenvolvimento do bairro se dê de uma maneira integrada com rios, córregos e tudo mais, né? Descobrir por que faltou água, por que a gente não faz mutirões e constrói as caixas d'água, constrói novos reservatórios que durante a época de cheias eles possam, né, armazenar água suficiente para uma cidade que não para de crescer. Né? A gente não quer a gente reconhece que a gente não vai parar de crescer, então é importante que a gente comece a criar nas pessoas essa cultura de participação. A gente sabe que o tipo de gestão, o tipo de política que se há hoje, não só no Brasil, né, como em muitos lugares, é despolitizadora, né? As pessoas não pensam na polis, não pensam na cidade, né? Embora todo mundo, e aí eu garanto que quem ouvir essa mensagem, ou mesmo quem não ouvir, todo mundo tem o que dizer, todo mundo pensa algo sobre o local que vive, gostando ou não gostando. O que a gente tem que buscar é criar os canais, os espaços, sejam eles à distância, né, online ou fisicamente com rodas de conversa, que as pessoas falem, precisamos falar sobre o assunto. Ah, mas não vai dar em nada. O que é dar em nada, né? Dar em nada significa simplesmente tomada de poder, simplesmente, né, é isso, ter o dinheiro, ajudar a decidir o que é dar em nada, né? Dar em nada é quando a gente simplesmente desiste. Então, acho que a conferência e tudo que vier após ela é um sinal de resistência, é um sinal da organização popular. A gente não sabe onde vamos parar, a gente continua vivo, né? E aí, parafraseando um filme que está aí muito famoso, e tomara que todos e todas assistam em algum momento, né? Nós ainda estamos aqui, né? Então, é isso. Vejam a história da Eunice Paiva, né? Uma sobrevivente, né, e que lutou e continua lutando aí, deixando sua herança. A nós que estamos aqui, Bertioga, nós queremos fazer a conferência. Se puderem, se tiverem condições, participem, procurem aí pessoas que estão na organização da conferência, tentem encaminhar suas propostas, se puderem, façam, sei lá, carona solidária, o que for possível, estejam presentes. A conferência será dia 23, né, dia 23 agora de janeiro, uma quinta-feira, das 7 às 10 da noite, ali na Casa Cardoso, Rua Jorge Ferreira, 959, ali no centro, pertinho do cemitério. Quem sabe a próxima... Quem sabe uma outra conferência ainda esse ano, né? Vamos conferir novamente, seja lá em Boracéia, seja no bairro Chácaras, no Indaiara, enfim. Tomara que a gente continue nos encontrando, que a conferência não sirva para o fim nela mesmo. A gente está começando algo, na verdade estamos recomeçando, porque muita gente não sabe. A cidade de Bertioga tem um histórico de luta já de décadas, vide o trabalho com o plano diretor, com a Agenda 21 local, né? Tem gente que cresceu com essa discussão, tem gente que já não está mais entre nós e que participou dessa discussão também. Vamos reconhecer a história e assim a gente constrói a nossa
própria. Mais uma vez, obrigado Ação Clima Popular, obrigado Geraldo. Quem puder, é isso, no mínimo compartilhe aqui o Pix da Ação Clima Popular, continuem, podemos levar um debatedor, seja o Geraldo, eu ou quem for, né, até Boracéia, nem que a gente consiga pagar lá o 5,50 do ônibus ou o lanche, enfim, a gente leva a discussão até lá. Tá? Então, essas contribuições, e mesmo se você não tiver condições financeiras, compartilhe essa live, a live ficará salva, né? Compartilhem nas suas redes, compartilhem para suas famílias, mostrem que existem pessoas de Bertioga preocupadas com a questão climática e que estão dispostas a tomar atitudes frente a isso, gente. Mais uma vez aí, obrigado Geraldo, obrigado a todos e todas que puderam nos ouvir ou nos ver aí durante essa hora. Obrigado, gente. Valeu, Xing. Eu também agradeço pela sua presença, pela participação de todo mundo que colou aqui. Nós precisamos urgentemente falar sobre a cidade e romper com essa unanimidade, essa pretensão de unanimidade que foi meio que consolidada nos últimos 8 anos. Então, chegou o momento, inclusive por conta da pauta climática, de nós trazermos essas questões, porque nós temos uma população majoritariamente passível de impactos dos extremos climáticos. E essa galera não está sabendo o que vem por aí. Ah, porque o asfalto isso, porque o crescimento aquilo, porque tem atacadão, porque vai ter shopping, porque vai ter show do Jabá, mas efetivamente não se fala em mudança climática e nós precisamos falar a respeito disso. Eu estou retomando o território aqui devagarinho, começar a fazer essas rodas. Necessariamente, para quem acompanha o projeto Ação Clima Popular, nós vamos levar essa temática de resistência antifascista, porque isso, assumidamente, é uma questão que vai além do meu partido, seu partido, não. Nós estamos falando de uma condição mínima de sobrevivência política para quem tem opiniões diferentes. Né? Para que caras como eu, que já estão no fim da história, não terem que atravessar 930 para fazer ativismo em Santos, Cubatão, São Vicente e tal, e as novas gerações tenham os espaços abertos para frutificarem as suas visões, as suas posturas, porque essencialmente mudança climática não é pauta de idoso, é pauta de jovem. Eu falo para a molecada, vocês não estão nem aí, eu tenho 20 e poucos anos à frente com a questão climática. Vocês têm 50 anos de questão climática pela frente. Que tipo de vida vocês querem ter numa cidade que não se preocupa minimamente com isso e que com certeza vai privilegiar a galera que pode ar-condicionado, que pode bomba d'água, que pode seguro, que pode placa solar, que pode todas essas questões, enquanto o resto fica aí jogada no apartheid para trás da estrada, passando pelos extremos climáticos. Nós temos um problemão que grande parte da cidade foi aterrada sobre áreas de manguezal e áreas de expansão de rios. Isso é um pedido de inundação. Não adianta, porque precisava de asfalto, precisava disso, daquilo. Não, efetivamente não deveria ter bairro ali, porque as condições mínimas para atender essa segurança estatal de urbanidade nunca existiram. E nós vamos ter que dar conta disso, porque as pessoas já estão morando. E nós não podemos cair no discurso ecofascista de que tem que tirar para colocar residência adaptada, como a gente já está vendo em outras cidades por aí. Enfim, o papo é esse. Esse ano nós temos roda presencial em Bertioga acontecendo pelo menos uma vez por mês, né? E os projetos que eu tenho feito aí, principalmente em Santos, São Vicente e Cubatão, eu estou querendo trazer para Bertioga de maneira a gente popularizar esse entendimento sobre mudanças climáticas, porque não é de outro mundo, não é papo compliquês, não é algo difícil de acessar, se você tiver condições de conversar popularmente a respeito e trabalhar como um assunto educativo, não necessariamente um assunto, né, de empreitada, de jogada política, né, de tentar transformar isso numa pauta rentável, assim dizendo. As pessoas precisam saber o que espera por elas. E as coisas estão bem mais complicadas do que a gente pode dizer. Aliás, antes de fechar, é preciso registrar. Todos os cientistas climáticos de referência com quem eu lido dizem constantemente que todos os dados que nós temos estão caducos.
Então, se nós temos dados superados que estão sendo alardeados como algo preocupante, vocês imaginem na real o que vem por aí. Não é à toa que tantas coisas estão se antecipando. Não é que estão se antecipando, é que os dados estavam subnotificados, os dados estavam arredondados para dar conta de mercado, para dar conta de conveniências políticas. Afinal de contas, quem carrega essa pauta é a ONU. E para quem não entendeu, em Bertioga muita gente não entendeu, a ONU não tem nada de comunista. Muito pelo contrário. Falou? Então é isso, galera. Na semana que vem a gente volta com mais uma live da Ação Clima Popular, talvez ainda falando na própria questão da conferência, reforçando a questão da conferência, tá bom? Acompanhem a página diariamente, conteúdos ligados à questão climática e logo mais estamos anunciando roda presencial. Beleza? Não se esqueçam de mandar o Pix da gente, que a gente vive disso. Estamos aí há 4, 5 anos no ar, sustentando esse projeto do jeito que dá, a partir de contribuições voluntárias. Beleza? Então é isso, galera. Boa noite, vamos encerrando. Fiquem todos bem. Xing, obrigado mais uma vez e vamos à luta. Obrigado, gente.